Fala pessoal, estamos de volta aqui, frente 2, módulo 14 de matemática. O assunto agora é PG, progressão geométrica. Um comentário pertinente que é importante se fazer é sempre comparar a progressão geométrica com a progressão aritmética. Enquanto na progressão aritmética os termos são definidos a partir do anterior somando uma razão, aqui a gente vai continuar chamando a constante da progressão de razão, porém, ao invés de somar essa razão, a gente vai multiplicar. E pelo fato de multiplicar, algumas propriedades diferentes vão aparecer. Mas, assim, por definição, levando em consideração toda aquela história de que o termo é identificado pela sua posição e a posição tem que ser um número natural diferente de zero. Então, para toda progressão, o primeiro termo vai ser A1, né, onde 1 é a sua posição, e os próximos serão sempre definidos genericamente. Mas, assim, a própria definição da PG envolve a questão da multiplicação. Chamando o primeiro termo de A, todos os outros termos da sequência serão definidos por o anterior vezes Q, onde Q é a nossa razão, para todo n pertencente aos naturais, exceto zero. Ou seja, AN mais 1 sendo um termo, o AN é o anterior, e você multiplicar o anterior vezes a razão, você acha esse respectivo termo. Dessa forma, pegando do primeiro termo valendo A, multiplicando pela razão, você acha o segundo termo, que é A vezes Q. Multiplicando pela razão de novo, você acha a razão, que é A vezes Q ao quadrado. Multiplicando pela razão de novo, A vezes Q ao cubo, no quarto termo, e por aí vai. Queria que vocês observassem que se você levar em consideração que aqui, no primeiro termo, Q está elevado a zero, portanto ele nem aparece. No primeiro termo, Q é elevado a zero, no segundo termo ele é elevado a 1, no terceiro ele é elevado a 2, no quarto ele é elevado a 3, no quinto ele seria elevado a quarta, e por aí vai. Repara que, de forma geral, de uma PG, partindo do primeiro termo, a razão, ao invés de ser multiplicada igual era lá na PA, ela vai ser elevada, e elevada a uma posição a menos do que o termo em questão. Por exemplo, se eu estou no quarto termo, eu vou elevar a razão por 4 menos 1, que é 3. A razão, de qualquer maneira, pode ser descoberta a qualquer instante na sua progressão. Basta você dividir um termo pelo seu anterior. A classificação da PG envolve mais do que da PA, porque para classificar uma PA em crescente, decrescente ou constante, você precisava apenas da razão. Aqui não, a gente tem que comparar a razão com o primeiro termo. Portanto, uma PG crescente é aquela que tem o primeiro termo positivo e a razão maior que 1, que é o caso dessa aqui, os números crescem. Ou então que o primeiro termo é negativo e a razão seja uma fração do tipo 0, alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, primeiro termo negativo, os termos continuam negativos, porém estão ficando cada vez maiores. Então, dois exemplos de PG crescente, uma com a razão maior que 1, a outra com a razão entre 0 e 1. O comportamento é diferente porque o primeiro termo aqui é positivo e aqui é negativo. Se você inverter o primeiro termo positivo e a razão, um número entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Olha a razão valendo meio aqui, os números ficando cada vez menores. Se o primeiro termo é negativo e a razão maior que 1, os números também ficam cada vez menores. Certo? Agora, vocês não repararam, não sei se vocês repararam, mas aqui eu coloquei, ou a razão é maior que 1 ou um número entre 0 e 1. Ou seja, aqui nessa tela não tem questão de razão negativa. Mas anotem aí, por favor, como observação que quando a razão é negativa, independente do primeiro termo, a gente chama a PG de PG alternante, porque ela vai estar alternando o tempo inteiro ali entre números positivos e negativos na hora que você multiplicar a razão negativa, certo? Para você trabalhar com um termo qualquer da PG, sem precisar passar por todos os outros anteriores a ele, é importante que você tenha dominado aí a questão do termo geral. Chamando o primeiro termo de A e qualquer termo de AN ou AN mais 1, você vai conseguir formar essa sequência tal qual eu tinha formado anteriormente lá na hora que eu comecei a aula. Percebam, por favor, que a cada termo a partir do primeiro, você deve elevar a razão por uma unidade a menos que a posição. No segundo termo, 2 menos 1 é o expoente. No terceiro termo, 3 menos 1 é o expoente. No quarto termo, 4 menos 1 é o expoente. E no enésimo termo, n menos 1 é o expoente. Então, esse aqui é o nosso termo geral.
que pode ser deduzido, por exemplo, lá na página 36, no primeiro exercício, que fala o seguinte, ó, a sequência AP é definida pela lei de recorrência, AP mais 1, igual a AP vezes Q, ou seja, AP mais 1 sendo um termo qualquer e AP sendo o termo anterior a ele, essa sequência aqui diz que para qualquer P diferente de zero e pertencente aos naturais, o termo para ser encontrado você multiplica o anterior pela razão. Nesse caso, pessoal, ele quer que a gente escreva a fórmula do termo geral. Pela definição, ó, o segundo termo vai ser o primeiro vezes a razão, o terceiro o segundo vezes a razão, o quarto o terceiro vezes a razão. Só que você, substituindo, você vai concluir ó, que à medida que você vai aumentando, o expoente da razão também aumenta. Porém, ó, no quarto termo a razão eleva a 3, no terceiro termo eleva a 2, e a gente já viu ali em cima que no enésimo termo eleva a n menos 1. Atenção para o número 2, lá na página 39, que eu vou pedir para vocês olharem para a figura, que é um exercício da Unesp, importantíssimo. Está dizendo o seguinte, a sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem área de 1 centímetro quadrado. Então você tem ali, ó, na figura 1, você tem um quadrado grande de lado 9. Na figura 2, você tem 5 quadrados menores de lado 3. Na figura 3, você tem 25 quadrados de área 1, de lado 1, desculpa. Você vai percebendo, por exemplo, que o lado do quadrado que vai ser formado, se você pegar quadrado por quadrado, vai sendo decrescente. Ó. E sempre, você pode falar, está dividindo por 3, mas como PG é multiplicação, pessoal, está sempre multiplicando por 1/3. Ó. Primeira figura, segunda figura, terceira figura que tem aí. E eu ampliei um pouquinho. Ó. Se fosse na quarta figura, seria 1/3 o valor do lado do quadradinho. 1/9 na quinta figura, só que tem um detalhe. Quanto mais para frente você for, menor for o lado do quadrado, mais quadradinhos você vai ter também. Né? Você repara aí, por exemplo, ó, que o número de quadrados é 1, depois na figura 2 são 5, na figura 3 são 25, aí na figura 4 seriam 125, na figura 5 seriam 625. Quer dizer, enquanto o lado do quadrado, individualmente falando, forma uma PG de razão 1/3, o número de quadrados forma uma PG de razão 5. E aí o exercício faz o seguinte, ó, dado que as áreas da figura, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma PG, a área da figura 5. A figura 5, pessoal, tem lado 1/9, cada quadradinho, e são 625 quadradinhos. Então, se você pegar, calcula a área de um quadradinho, que é lado ao quadrado, 1/9 ao quadrado, e multiplica por quantos são, que são 625, aí você vai achar a resposta da letra A. Bora lá, o número 3 fala o seguinte, ó, o segundo e o quinto termos da progressão geométrica valem respectivamente 8/5 e 25. Ele está querendo saber o sétimo termo. Então, assim, ó, o segundo eu posso escrever como A1 vezes Q, e o quinto A1 vezes Q a quarta. No caso, ó, o expoente no termo geral, você diminui 1 da posição para descobrir. Só que aí, vamos fazer o seguinte, ó, olha como é que a gente vai descobrir. O A1 vezes Q a quarta, eu posso desmembrar e escrever assim, ó, A1 vezes Q ao cubo, porque aqui, ó, Q vezes Q ao cubo dá Q a quarta. Só que isso dá 25. Só que o A1 vezes Q, ó, é 8/5. E aí eu consigo eliminar uma incógnita e fico só com Q ao cubo com Q para poder descobrir de incógnita. Passando 5 multiplicando dá 125, passando 8 dividindo dá 125 sobre 8. Se eu fizer a raiz cúbica, eu descubro a razão. Ó. A razão é Q igual a 5/2. Aí se eu vier aqui, ó, chamando a razão de 5/2 e igualando a 8/5, como o exercício está pedindo, eu passo o 8 multiplicando e o 5 dividindo, eu descubro quanto que vale o A1. Então, galera, ó, eu tenho o Q e o A1. Para qualquer progressão, se você tiver o primeiro termo e a razão, o negócio fica fácil. Ele quer o sétimo, ó, então eu vou elevar a razão à sexta. O primeiro termo é 16 sobre 25, a razão é 5 sobre 2. Se eu elevar a sexta, eu elevo em cima e embaixo. Ok? 5 à sexta com 5 ao quadrado do 25 aqui, ó, eu subtraio os expoentes, dá 5/4. 2 à sexta com o 2 à quarta do 16 aqui fica 2 ao quadrado embaixo.
5 à quarta é 625, 2 ao quadrado é 4, então dá a letra B. Número 4 é um exercício na forma de problema, portanto, acompanhe a leitura, por favor. O internauta recebeu um determinado dia um tweet na campanha da Unicef de ajuda humanitária para o chifre da África, enfim. Considerando a importância dessa campanha, o internauta retuita essa mensagem nesse dia para 8 de seus seguidores. Em cada um deles, por sua vez, retuita a mesma mensagem no segundo dia para os outros 8 novos seguidores, e assim por diante, de 8 em 8 até o 10º dia, viu, pessoal? Então, assim, o primeiro recebeu um tweet, depois ele mandou para 8, que mandou para outros 8, então a gente multiplica, 64 e por aí vai. Sabendo que cada seguidor retuitou para apenas 8 de seus seguidores, a ordem de grandeza do número de pessoas que receberam a mensagem da campanha no final do 10º dia é igual a... Seguinte, pessoal, ele pede para a gente considerar que 2 elevado a décima tem a ordem de grandeza de 10 ao cubo. Mas vamos lá, ó. Novos seguidores é descontando aquele primeiro. Novos seguidores é a partir do 8. Então, ele quer, no 10º dia, a gente vai... 10º dia de mudança. Então, assim, ó, desse 1 para o 8, deu um dia, que seria o primeiro dia de novos seguidores. Então, ó, ao invés de considerar o A1 como sendo esse 1 aqui, ó, você considera o 8 como A1, por favor. Novos seguidores daqui para cá. A1 vale 8, A2 vale 64 e está de 8 em 8, então a razão vale 8. Se ele quer o A10 do 10º dia, a razão tem que ser elevada a 9. Então, 8 vezes 8 a nona dá 8 a décima. Só que, como é que é a ordem de grandeza? Eu vou substituir o 8 por 2 ao cubo. Fica 2 ao cubo vezes 10. É elevado a décima. Esses dois aqui, ó, como eu vou multiplicar o expoente, eu posso trocar. Então, eu jogo 2 a décima lá para dentro, porque 2 a décima ele está pedindo para a gente colocar 10 ao cubo. E aí, eu multiplico os expoentes. 10 a nona, a resposta é a letra D. Pessoal, finalizando aí um exercício típico de PG, onde você tem a formação de um sistema e a resolução do sistema por divisão. Olha só, com os 13 dados de uma amostra disposta numa sequência em ordem crescente, verificou-se que os seus termos formam uma progressão geométrica tal que a soma do terceiro A3 com o nono A9 dá 54, enquanto o A4 e o décimo, A10, tem soma 54 raiz de 2. E aí ele quer saber qual que é a mediana. Vamos lembrar, lá de estatística, pessoal, que a mediana é quando o número de elementos da tua amostra é um número ímpar, a mediana é o termo central. No nosso caso, são 13 elementos. Então, o termo central é o sétimo. Então, no final das contas, sabendo que o A3 mais o A9 é 54, o A4 mais o A10 dá 54 raiz de 2, quanto que é o A7? Vamos lá, ó. A3 eu transformo para 1, que é o quadrado, A9, A1, que é a oitava, A4, A1, que é o cubo, A10, A1, que é a nona. Transformação. Nessa equação de cima eu vou colocar o A1, que é o quadrado, em evidência. Nessa equação de baixo eu vou colocar o A1, que é o cubo, em evidência. E aí, todo cara que elabora um exercício desse tipo, pessoal, já pensa nisso de propósito. Tá vendo que os parênteses são iguais? Então, se eu dividir essa de baixo pela de cima, dividindo, ó, A1 por A1 vai cortar. Q ao cubo por Q ao quadrado, sobra Q. Esse parêntese com esse outro eu corto. 54 raiz de 2 por 54 dá raiz de 2. Então, eu achei a razão. A razão é raiz de 2. Substituindo em qualquer uma das equações, por exemplo, nessa daqui, ó, eu posso descobrir qual que é o valor do A1. A razão sendo raiz de 2 ao quadrado dá 2, fica 2 a 1. A razão sendo raiz de 2 elevado à oitava fica 2 a quarta, que é 16. Somando aqui, 18 a 1 é 54, então o A1 é 3. Ó. Tenho o A1 e a razão. Se eu quiser o sétimo, como eu disse lá, a mediana em 13 termos é o termo central, o termo do meio é o sétimo, eu tenho que elevar a razão a 6. Então, eu tenho o primeiro termo, que é 3, eu tenho a razão, que é raiz de 2, raiz de 2 elevado à sexta fica 2 ao cubo. Você simplifica aqui os expoentes com o índice. 2 ao cubo é 8 vezes 3, 24. A resposta é a letra D. Bom, e assim a gente termina. Até a próxima. Valeu!